en donde cada institución, porque son estos mismos temas, son transversales a muchos ministerios, a muchas secretarías. Entonces, en base a estos cuadernillos se iban armando los distintos temas que posteriormente iba a formar la población, o lo que tenemos como título población, o sea, las personas que están sujetas a los sistemas o las recomendaciones que podemos ir recibiendo. ¿Por qué es importante el CIMORE? ¿En qué ayudó el CIMORE? El CIMORE realmente, además de crear una capacidad interinstitucional, permitió, sobre todo para el segundo ciclo del EPU, elaborar en base a las recomendaciones que se fueron recibiendo en los distintos órganos de Naciones Unidas, también del sistema interamericano, como hemos mencionado, permitió trabajar y preparar el informe para el segundo EPU. Permitió igualmente preparar el informe para el Comité de Tortura. Sabemos que muchos de los informes hay un límite de palabras, que van de entre 21.200 palabras. Entonces, este sistema permite consensuar, le permite a las distintas instituciones tener claro el objetivo y el concepto del informe que se tiene que preparar. Posteriormente, ampliando un poco ya a lo que es el CIMORE, tenemos un CIMORE Plus. Estas son fotografías de las distintas experiencias, distintos países en donde Paraguay ha dado su cooperación, ha podido asistir. Se han llevado a cabo también con el apoyo de Naciones Unidas, del Alto Comisionado, trabajos concretos con no solamente países de la región, sino, me refiero no solamente al continente americano, sino en Europa, Asia, África, y nos ha permitido también realizar distintas presentaciones en el marco de las reuniones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Como le digo, esto es Chile, Honduras, República Dominicana, Guatemala, lugares donde ya se han implementado el CIMORE. Hay un mapa del mundo en donde hemos estado participando y brindando nuestra experiencia. El CIMORE Plus. ¿Qué es el CIMORE Plus? El CIMORE Plus es una ampliación al CIMORE en donde también se incluye y se vincula a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a los ODS de la Agenda 2030. Porque creemos para nosotros que estos objetivos es transversal a todas las áreas. Todos estos objetivos tienen que ver con los derechos humanos. Entonces, no solamente estamos ahora trabajando en las recomendaciones que tenemos de los distintos órganos, sino también en cumplir los objetivos de los ODS. Esto permite a cada institución ver dónde están sus falencias. Esto permite a cada institución mostrar lo que están haciendo, porque algo muy importante es resaltar con CIMORE, tanto con CIMORE como CIMORE Plus, es que es abierto al público. Cualquier persona puede ingresar a la página de la Cancillería, hay un link que ahora con Analía le vamos a ir mostrando, hay un link que habla de CIMORE, CIMORE Plus. Uno entra allí y puede ir accediendo a la información, puede acceder a los seguimientos que se está haciendo. ¿Qué hizo cada institución? Cada institución tiene la obligación de completar y señalar
en no más de 700 caracteres. ¿Qué hizo? ¿Cuáles son sus objetivos, sus desafíos, sus retos? Incluso en Cimore Plus hay una parte que la sociedad civil ingresa y puede transmitir su preocupación o transmitir también su experiencia y compartir con el Ejecutivo lo que para ellos les parece que hace relación a esas recomendaciones. También es algo de señalar que para poder crear Cimore y Cimore Plus se tuvo que preparar un software especial que se trabajó conjuntamente entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia. Este software está en la base del Ministerio de Relaciones Exteriores. Hasta hoy día la coordinación la llevamos conjuntamente con el Ministerio de Justicia y cada punto focal tiene la obligación, tiene un password, tiene un usuario y un password con el que ingresa y completa. Se verifica que la información que cada institución coloque es cierta, coincida con la recomendación recibida. Y una vez que esto se pueda verificar y tenga la firma también de la autoridad correspondiente, se publica, se alza la página web. Analía, si podemos hacer una demostración para que sea más fácil de entender. Esta es la página, si podemos empezar la página, el link de Cancillería es www.mre.gov.py. Se ingresa a la web de Cancillería, vamos hasta abajo donde está Cimore y Cimore Plus. Vamos a entrar a Cimore primeramente para hacer una demostración. Allí da un breve resumen de lo que es Cimore y vamos a iniciar consulta. Allí vemos, ese es el cuadro que se abre. Allí tenemos tipo de búsqueda. ¿Qué quiere decir? Está incluyente y excluyente. O sea, incluyente es cuando ponemos una palabra, adolescentes, por ejemplo, y todo lo referente a adolescentes se va a desplegar posteriormente. Y excluyente es cuando queremos algo específico donde figure adolescente, no más otras palabras que sean vinculantes. El año tenemos desde 1994 hasta 2017. El mecanismo, allí está el listado completo de todos los comités, de relatores, también tenemos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son los casos en los que Paraguay tiene una sentencia. Tenemos distintos aspectos, todas las áreas, como pueden observar, ustedes eligen una. Elegimos EPU, teniendo en cuenta que esto está relacionado justamente con el informe del EPU. Está un poco lento. Debajo de eso está población. Si volvemos y abrimos la parte población, población está identificada. Están adolescentes, adultos mayores, afrodescendientes, LGBTI, migrantes. O sea, allí podemos seleccionar cuál es la población a la que
queremos tener acceso a las recomendaciones. Si no, debajo está tema derecho, si es que... Bueno, abrir tema derecho, por favor. Tema derecho. Entonces están también desplegados los accesos, la educación, las distintas áreas. Y subí nomás. Y después en contenido de recomendación. Por ejemplo, queremos saber algo del tema adolescentes, escribimos la palabra adolescentes. Y nos va a desplegar todas las recomendaciones referentes a adolescentes en cada uno de los comités, en cada uno de los ítems en donde hemos recibido alguna recomendación e incluso allí pueden ver cuáles son las instituciones que están involucradas, porque en un tema no es solamente una institución que está involucrada, no es solo un área de trabajo que están involucrados, tenemos un ministerio específico que hace a la niñez y a la adolescencia, pero también hay otras instituciones que pueden recibir recomendaciones referente al tema adolescente. Pone limpiar. Cuando quieran cambiar, van al final en limpiar búsqueda y comienzan nuevamente. ¿Probamos con Cimore Plus? Sí. Bueno, entonces, y esto es Cimore Plus. O sea, esto es una demostración breve de cómo pueden acceder y pueden conocer lo que es el Cimore. Acá en Cimore Plus tenemos la misma división de trabajo. Tenemos, si queremos una búsqueda excluyente o incluyente, tenemos los años, tenemos la población, tenemos las instituciones y debajo, en los círculos en colores, están cada uno los objetivos que hace a los ODS. Elegimos, están los 17 objetivos, elegimos entonces el primero para que sea más sencillo. Allí al abrir ya vemos que hace al objetivo 1, fin de la pobreza, la cantidad de recomendaciones que hemos recibido. Al abrir ya vemos allí, estas son las recomendaciones. Fue en el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Es la recomendación número 10. Población, ¿a quién va dirigido? Tenemos afrodescendientes, pueblos indígenas, el tema de derecho, que es el fortalecimiento institucional y la igualdad y no discriminación. Tenemos al costado derecho, las instituciones, todas las instituciones nacionales que están involucradas a esta recomendación. Tenemos los puntos ODS, en donde va descrito cada uno de ellos, con unas observaciones generales. Y buscamos uno que tenga seguimiento. Allí vemos arriba que dice seguimiento. Seguimiento quiere decir cuáles son las instituciones que ya han hecho o cumplido o activado algo referente a esta recomendación. Allí dice que en fecha 14 de junio del 2017 la Secretaría de Acción Social, en la Dirección de Asesoría Jurídica, informó o llevó a cabo una actividad referente a esta recomendación.
Abrimos detalle, aparece nuevamente y abajo tenemos cuáles son las actualizaciones que han realizado. Eso es la información que ha dado, es el informe del reporte y los retos y desafíos que para la SAS, la Secretaría de Acción Social, tiene aún que seguir cumpliendo para poder cumplir, valga la redundancia, con la recomendación. Entonces, si vamos al inicio y mostramos el acceso al área de lo que sería la sociedad civil. Al abrir CIMORE, ustedes ven allí acerca de CIMORE y los organismos de la sociedad civil plus. Cada sociedad civil que desee tener un acceso solicita un usuario y un password, una contraseña. Esta información, estos datos les es proporcionado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y accede entonces a agregar los comentarios que tienen con respecto a la recomendación. Van específicamente a la recomendación y la sociedad civil puede poner sus comentarios. Puede poner un comentario a lo que haga, al detalle que se informó, en el caso, por ejemplo, de la Secretaría de Acción Social, como puede poner un comentario con respecto a la recomendación. Hemos tenido un caso de una sociedad civil de que incluso mencionó de que el informe que hemos presentado no describía todas las acciones realizadas por el gobierno, que para ellos, para la sociedad civil, el informe no estaba completo en el sentido que el gobierno había hecho mucho más en actividades para poder cumplir esas recomendaciones de las que se puso en el informe. O sea, las recomendaciones y los comentarios de la sociedad civil pueden ser amplios y son amplios. Entonces, con esto, y hay una cuenta que tienen también los puntos focales, pero eso ya por el tiempo vamos a dejarlo para una siguiente oportunidad, pero no quisiera terminar antes de agradecerles a todos, darnos la oportunidad a Paraguay de presentar brevemente lo que es nuestra experiencia de CIMORE, y estamos abiertos tanto en la Embajada como en el Ministerio de Relaciones Exteriores para cualquier otra consulta u otras informaciones que necesiten. Muchas gracias. Muito obrigado, ministra Nímia, pela apresentação. E eu queria convidar, então, agora o ministro Manuel para, em nome da missão diplomática do Uruguai, fazer a sua apresentação. Assim? Boa tarde. Primeiro, peço desculpas pelo meu mau portunhol. Espero ser compreendido. Igualmente, eu não vou a falar a parte central da apresentação da Embaixada do Uruguai, que vai ficar a cargo da secretária da Embaixada, Soledad Brito, que está encarregada da parte de direitos humanos. Também quisiera agradecer à Procuradora Federal de Direitos do Cidadão pelo convite e às pessoas presentes pela atenção. É muito importante para o Uruguai a existência do Conselho de Direitos Humanos, do exame a revisão periódica universal. O Uruguai tem histórico engajamento, compromisso com os direitos humanos e com os organismos da governança global. Nesse sentido, o Uruguai
também ha estado muito engajado com a criação do Conselho de Direitos Humanos, o que ha presidido. Também com o sistema da revisão periódica universal, que até o momento, no atual estágio do desenvolvimento das relações internacionais, apesar das limitações, é o melhor sistema de avaliação nesse nível, onde os diversos estados fazem o controle de cada um dos integrantes da comunidade internacional, em muito interessante equilíbrio de soberania e controle internacional. Obrigado. Agora passo a palavra à secretária Soledad. Muito obrigada, ministro. Boa tarde a todos. Faremos uma apresentação das características do sistema uruguaio de elaboração de relatórios, monitoramento de recomendações e, para finalizar, no final, vamos fazer também uma breve descrição das razões pelo qual o Uruguai é reconhecido nesse sentido. Os mecanismos nacionais de elaboração de relatórios e monitoramento de recomendações se apresenta como uma ferramenta fundamental para os Estados na hora de cumprir de maneira eficiente e permanente com as obrigações assumidas nas instâncias internacionais de direitos humanos das Nações Unidas. Até o ano 2016, o Uruguai tinha um mecanismo ad hoc, que era estabelecido cada vez que o país devia apresentar um relatório periódico aos órgãos de tratados no Exame Periódico Universal. Incluía apenas as instituições do Poder Executivo e não possibilitava uma visão integral e compreensiva da informação. Por sua vez, não tinha como fazer um monitoramento real das recomendações do sistema internacional. Isso também não permitia apresentar os possíveis avanços na matéria. O Mecanismo Nacional de Elaboração de Relatórios e Monitoramento de Recomendações do Uruguai foi estabelecido pelo Decreto 358 do ano 2016. Ele criou uma rede de pontos focais como articulação institucional que tem como função a elaboração de relatórios periódicos e nacionais para os mecanismos de proteção de direitos humanos. Ademais, a normativa estabelece um software chamado CIMORE como uma ferramenta tecnológica que permite uma rendição de contas mais transparente ante os mecanismos de proteção de direitos humanos. O mecanismo uruguaio é coordenado pelo Ministério das Relações Exteriores, em particular pela Divisão de Direitos Humanos da Chanceleria. Está composto por uma rede interinstitucional integrada pelos 3 poderes do Estado, governos municipais, serviços descentralizados e entidades autônomas. Também tem uma instituição observadora, que é o Instituto Nacional de Direitos Humanos e Defensoria do Povo. O Poder Judiciário e o Congresso trabalham no mesmo nível que as demais instituições, o que torna o trabalho interinstitucional mais eficaz. No Congresso Nacional, os pontos focais não são os parlamentários. Com vistas a aprofundar a estabilidade e permanência do trabalho, os próprios servidores do Congresso são designados. Já no Poder Judiciário, funciona da seguinte forma. O presidente do Supremo Tribunal de Justiça designa um secretário como ponto focal primário e ele forma uma equipe com 14 juízes, especialistas nas áreas temáticas, com o objetivo de participar ativamente e providenciar informações à rede de informática.
O trabalho é realizado através de 7 áreas temáticas, que são mulheres, crianças e adolescentes, discriminação, pessoas com deficiência, memória, verdade e justiça, pessoas em presídios e fortalecimento institucional. As diferentes áreas se reúnem pelo menos 3 vezes ao ano. A rede interinstitucional uruguaia deve providenciar informações para o software informático com os avanços na implementação de recomendações que o país recebe do Sistema Universal de Promoção e Proteção de Direitos Humanos. Também possui um sistema de diálogo e consulta com a sociedade civil que se constitui como um canal formal de comunicação. Com referência aos pontos focais, eles são designados pela autoridade máxima da instituição. Eles são encarregados de fazer uma difusão em sua instituição das recomendações recebidas pelo Estado uruguaio para começar com o trabalho de implementação. Também devem recoletar informação sobre as ações realizadas e os possíveis avanços, e também são responsáveis pela publicação das informações no software. Os pontos focais pertencem às assessorias internacionais dos diferentes ministérios, mas também são servidores das áreas de tecnologia e da estadística, além dos direitos humanos. Através dos pontos focais, as instituições compreendem sobre a importância da rendição de contas como Estado ante os mecanismos internacionais. A estratégia utilizada foi a seguinte. A ideia era promover uma ordem nos trabalhos mediante uma priorização das recomendações, considerando um calendário de apresentação dos relatórios. Com uma liderança fundamental da coordenação geral do mecanismo, foi possível orientar os primeiros trabalhos de acordo com o calendário e as prioridades, para depois continuar com as demais recomendações. Com respeito à sociedade civil, o canal foi estabelecido em primeiro lugar e de forma provisória em 2014 com o sistema de diálogo e consulta na órbita do Ministério das Relações Exteriores. Se constitui como uma ferramenta de diálogo e participação cidadã. As instâncias de trabalho com a sociedade civil consistem em apresentações das recomendações recebidas pelo Uruguai e também apresentações dos relatórios periódicos e dos avanços nas implementações de recomendações. Por que o Uruguai é reconhecido com esse sistema? Em primeiro lugar, é importante salientar a vontade política do Estado uruguaio no seu comprometimento na melhora substancial e qualitativa do seu sistema de monitoramento e rendição de contas, e graças a isso se permitiu a criação de um mecanismo integrado por 32 instituições. Em segundo lugar, o caráter interinstitucional do mecanismo, que se constitui como uma particularidade muito importante, colocar todas as instituições no mesmo nível de responsabilidade na hora de fazer os relatórios de monitoramento e implementação de recomendações. Em terceiro lugar, a criação de uma rede integrada por pontos focais. Isso possibilita um canal com todas as instituições e, no final do dia, temos uma instituição com pleno conhecimento da existência e importância do mecanismo, que é ciente sobre a necessidade do monitoramento e do relatório. Finalmente, mas não menos importante, a ferramenta da informática, que permite a transparência das ações do Estado relacionada com as recomendações, permite acesso à informação e divulgação da mesma,
assim como gera maior responsabilidade nas instituições. Para finalizar com a apresentação, compartilho com vocês que o Uruguai está trabalhando para melhorar ainda mais o mecanismo, incorporando mais servidores e mais instituições no mecanismo, mais governos municipais, com o objetivo de consolidar um mecanismo mais integrado, com maior cobertura e mais descentralizado. Os indicadores de direitos humanos que permitem uma medição do nível de implementação também devem ser trabalhados e aperfeiçoados. E também é importante salientar a inclusão do Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos no mecanismo nacional, assim como um monitoramento da Agenda 2030 conjuntamente com os direitos humanos. Bom, só isso. A Embaixada fica à disposição e agradece o convite para compartilhar a experiência uruguaia aqui no Brasil. Queria agradecer imensamente, em nome da PFTC, a exposição da missão diplomática do Uruguai e, então, cumprimentar, agradecer essa mesa. Já em seguida, passamos à composição da mesa seguinte, que terá a dinâmica de fazer uma espécie de devolutiva em face não só do que foi discutido na primeira parte, com a sociedade civil, com interlocuções, mas, sobretudo, já pensando em como devemos incorporar para o cenário brasileiro a ideia de constituição do nosso próprio CIMORE ou outro sistema de monitoramento de recomendações. Então, eu vou fazer a composição da próxima mesa com esse pedido, que com intervenções novamente breves, de certo modo, possamos dar respostas, não é fazer considerações genéricas, mas tentar fazer encaminhamentos concretos da responsabilidade de cada um desses atores que vão compor a próxima mesa, no sentido de fazermos efetivas as recomendações, né, decorrentes da revisão periódica universal e, sobretudo, de como podemos constituir um sistema de monitoramento e recomendação, não só para as recomendações da RPU, mas como para todas as recomendações e condenações de âmbito internacional, seja do sistema Nações Unidas, seja do sistema regional. Muito obrigado, mais uma vez, muitíssimas graças. Eu queria... Oi. Deixa... Isso já tem. Isso, André e a Fernanda também. Bem, a Fernanda tinha falado para vir para cá. Isso. Então tá. Acho que está certinho. Então, eu vou convidar primeiro o ministro Alexandre Gislene para novamente compor a mesa. Vou convidar o doutor André de Carvalho Ramos, que é o secretário de Direitos Humanos do Ministério Público Federal. Convidar a Silvana Borges, diretora do Departamento de Imigrações do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O doutor Eduardo Nunes de Queiroz, defensor público federal. A doutora Moema Freire, que é a coordenadora da Unidade de Governança e Paz do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Convidar também a Fernanda Menezes Pereira, que é diretora substituta do Departamento de Assuntos Internacionais da Procuradoria-Geral da União. Convidar também a doutora Ivana Farina, secretária de Direitos Humanos e Defesa Coletiva do Conselho Nacional do Ministério Público. Convidar a doutora Kemi Kamamura, do Ministério de Direitos Humanos, e a doutora Denise Abad, secretária de Cooperação Internacional do Ministério Público Federal, secretária adjunta, é isso, Denise? Para mim, secretária. Cabemos todos, né? Cabemos, né? Tantos nomes que eu já... Eu não sei bem, nem é tanta gente boa na mesa que eu não sei nem qual a dinâmica que poderíamos seguir. Acho que eu vou seguir uma ordem um pouco aleatória, sem nenhuma ideia de
de organização mais bem pensada, mas um pouco em função, acho que dos inputs que nós tivemos no curso dos nossos trabalhos, né, e fazer uma pequena variedade em cima disso. Então, eu vou começar pelo Alexandre Gislene, dizendo que eu acho que foi muito referido... Você quer assumir? Por favor, doutor Silvio, venha compor a mesa também, em nome do Conselho Nacional do Ministério Público, conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público. Doutor Silvio Amorim. Então, eu vou, ministro, vou começar, acho que pelo senhor, pelo Ministério das Relações Exteriores, então, para fazer a sua devolutiva. Um segundo. Desculpe, eu também esqueci de convidar, eu fiquei atendo a Fernanda Lapa, do Instituto de Defesa dos Direitos Humanos, parece que você pediu para participar dessa mesa. Vai ter uma palavra... eu achei que a Débora ia ficar com ciúmes, né? Então tá bom. Obrigado, Marlon e Weissert, em nome da Procuradoria Federal do Direito do Cidadão. Eu queria aproveitar essa oportunidade para retomar algumas das questões e utilizar o exemplo que nos foi dado dos nossos vizinhos, Paraguai e Uruguai, que desenvolveram sistemas de monitoramento que, obviamente, tem sua utilidade. E nós já temos ciência há algum tempo do sistema paraguaio, sabemos que ele é reconhecido internacionalmente. Entendo eu que já houve uma aproximação com o Ministério dos Direitos Humanos para a apresentação do sistema. De qualquer forma, eu queria retomar um ponto que eu acho muito importante no estabelecimento desse caso, que é o fato de que mais importante do que ter meios para monitorar é saber o que nós vamos monitorar. Nós chegarmos à conclusão de que algumas recomendações não estão sendo implementadas, simplesmente não é suficiente. Então, o que nós precisaríamos, nesse caso, antes, sem prejuízo de um sistema de monitoramento, que sempre, obviamente será sempre importante, seria ter uma estratégia de engajamento. Acho muito importante que já estejam aqui comigo na mesa outros colegas do Poder Executivo. Sabemos que uma iniciativa como essa, para começar dentro do Poder Executivo, precisa abranger várias outras pastas, mas também muita gente de fora do Poder Executivo. E essa questão de como que nós podemos trabalhar a fim de que haja uma coordenação efetiva em prol da implementação dessas recomendações, é a questão que permanece em aberto. O senhor ministro do Estado dos Direitos Humanos falou do papel que o MDH terá nesse sentido, do acompanhamento que poderá dar. Eu acho que a disposição dele de retomar o tempo perdido é uma das coisas mais importantes do ponto de vista político que nós escutamos na tarde de hoje. Queria, com a sua permissão, apenas responder a duas questões simples, enfim, a dois pontos que foram levantados nos segmentos anteriores, que uma em relação a negócios e empresas de direitos humanos. Apenas uma explicação que eu quero deixar pública é que nós não estamos apresentando os subsídios nos próximos dias, o que não quer dizer que nós não estejamos engajados no processo. Estamos em consultas internas, acompanhamos essa negociação muito diretamente e participaremos ativamente nas próximas rodadas. Mas eu queria aproveitar, sobretudo, essa minha fala final, para fazer um comentário de caráter geral a respeito da relação do Brasil, não apenas com a revisão periódica universal, mas também com
o tema direitos humanos e o sistema internacional de direitos humanos. Uma das questões que foram colocadas aqui, com bastante pertinência, é que outros países têm menos abertura do que o Brasil. Não vou citar nomes, obviamente, para não causar constrangimento, mas é verdade. O caso brasileiro, a razão pela qual nós temos uma postura de abertura e, portanto, de aceitação de um número alto de recomendações, vamos lembrar que no ciclo passado, das mais de 160 recomendações recebidas, o Brasil rejeitou apenas uma, também porque era ilegal. Essa postura se deve ao fato de que o Brasil tradicionalmente vê nesses compromissos assumidos no cenário internacional a projeção dos valores que queremos realizar e a projeção de um projeto de país que queremos ver no Brasil. Ou seja, quando nós assinamos, quando nós concordamos, aceitamos essas 242 recomendações sobre uma quantidade extraordinária de temas, isso não deve ser visto como necessariamente, nem como nem como uma jogada de marketing ou como uma maneira de esconder a nossa realidade. É exatamente porque nós temos clareza a respeito da realidade brasileira e porque temos a intenção de mudá-la, que nós queremos juntar esforços, mobilizar pessoas e criar um ambiente favorável para a solução desses problemas. Ou seja, o posicionamento do Brasil em fóruns internacionais deve ser visto em conjunto com uma tentativa de modificação da realidade no âmbito nacional. Uma coisa não pode ser vista sem a outra. Aí pode ser contra-argumentado. Muito bem, mas nós não vamos conseguir implementar todas as 242 recomendações, sendo que nós temos para isso apenas mais 3 anos e meio, mais ou menos. É uma visão extremamente ambiciosa. Espero que se consiga. Talvez não se consiga. Mas o fato é que nós não podemos viver sem a perspectiva de lutar por esses objetivos. O fato de um objetivo ser difícil não quer dizer que nós não devamos buscá-lo. E não quer dizer que nós não devemos nos comprometer em engajar esforços nesse sentido. A frustração que é natural, que todos nós sentimos quando um compromisso não chega a ser atendido, seria muito maior se nós não tivéssemos nem sequer o compromisso de buscar esse objetivo. Essa é uma postura de caráter geral que eu acho que vale a pena ser esclarecida, porque RPU, os compromissos assumidos não devem ser vistos como uma questão pontual que vai ser realizada num determinado prazo ou não. Deve ser vista dentro de um fluxo de tempo, com o objetivo de um país e de construção de uma nação. E a partir de uma base que nós sabemos que é deficiente, mas com uma visão clara de onde nós queremos chegar. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Convido então a doutora Silvana Borges, que é diretora do Departamento de Migrações do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Boa tarde a todos. Eu estou à frente do Departamento de Migrações há um pouco mais de um ano, e, nesse período, várias mudanças, várias alterações, inclusive legislativas, ocorreram e que vieram, sem dúvida nenhuma, contribuir para que o Brasil execute, na área da política de imigração, um trabalho de integração dos migrantes à sociedade brasileira. Nós tivemos, no ano passado, agora em novembro do ano passado, a entrada em vigência da Lei 13.445, que é a nova lei de migrações. Essa lei, sem dúvida, ela é um precedente importantíssimo na área de direitos humanos, com uma ação que o Brasil fez nessa área de direitos humanos para o imigrante. É uma lei que permite a regularização migratória de maneira mais facilitada. Hoje, o imigrante não precisa mais sair do Brasil para poder regularizar a sua situação, se aqui ele estiver numa situação irregular. O migrante hoje tem várias oportunidades vários caminhos legais para se regularizar.
Então, nós temos duas legislações básicas hoje no Brasil no que se refere a migrante. A nova Lei de Imigração e a Lei de Refúgio, que é de 1997. E o Brasil hoje, como todos veem pela imprensa, como todos acompanham pela imprensa, o Brasil hoje, por determinadas circunstâncias envolvendo países vizinhos, nós estamos sendo muito demandados na área de migração. E, felizmente, agora, nós temos prontas respostas para atender esses migrantes, pelo menos no que se refere ao aspecto da regularização migratória, que já é muito em termos de reconhecimento de direito e de integração desse migrante à sociedade brasileira. É verdade que nós ainda temos dificuldades operacionais para fazer essa integração. É natural que tenhamos, porque a própria sociedade brasileira vive dificuldades como desemprego, enfim, dificuldade de acesso à saúde, à educação, mas tudo isso é um processo. E o importante é que, para a área de imigração, e eu faço esse recorte, por estar hoje à frente do Departamento de Migrações, para essa área de imigração, nós sim evoluímos no último ano, pelo menos no que se refere à parte legislativa e à facilitação da regularização migratória. Evidente que muitas ações estão sendo feitas ao nível da Secretaria Nacional de Justiça, não é só nessa área de migração. Nós temos também uma frente de atuação no enfrentamento ao tráfico de pessoas, e também nessa área houve mudanças legislativas em 2016, estendendo a tipificação do crime de tráfico de pessoas. A nova Lei de Imigração tipificou o crime de contrabando de pessoas. Ou seja, são pontos que, com certeza, atendem a reivindicações que os organismos internacionais têm feito ao Brasil, no sentido de implementar uma política de direitos humanos voltada para o migrante. Então, nós temos atendido o que nós precisamos fazer efetivamente no Ministério da Justiça e no Departamento de Migrações, é exatamente sistematizar e divulgar essas ações. Nós estamos pecando por não estar divulgando o que nós estamos implementando no Departamento de Migrações, na Secretaria Nacional de Justiça, no que se refere a esse processo, não só legal, mas de integração do migrante à sociedade brasileira. O exemplo mais recente é o caso dos venezuelanos, que todos estão acompanhando pela imprensa, e que agora, depois da fase da regularização migratória, se passa para a fase do trabalho, da integração, da interiorização desse migrante. Com certeza, essas são ações que corroboram a prática ou a implementação de ações voltadas para o respeito aos direitos humanos, nesse recorte, em especial, os direitos dos migrantes. Muito obrigado, Silvana. Eu vou passar em seguida para a doutora Kemi Kamamura, mas eu queria relembrar um pouquinho de que seria muito útil se nós pudéssemos aproveitar o espaço que está sendo dessa audiência pública para poder falar um pouco de compromissos, né, de implementação e de monitoramento das recomendações. Então, eu, especialmente como nós estamos aqui basicamente fechando o bloco do Poder Executivo, né, que isso tivesse no nosso foco, porque, afinal, é o objetivo principal da audiência. Muito obrigado. A Kemi, por favor. O Ministério de Direitos Humanos vem acompanhando, né, não só a elaboração do relatório deste terceiro ciclo e, enfim, todas as recomendações que o Brasil recebeu e se comprometeu a cumprir. Embora eu não possa, neste exato momento, né, falar o compromisso super definido em relação a estabelecer um plano nacional, um mecanismo de monitoramento, com um formato já definido, no âmbito do Ministério, a gente já vem discutindo formas de acompanhar e monitorar as recomendações internacionais. Já houve diversas atuações no âmbito da antiga SDH, né, de um observatório de recomendações internacionais, que envolvia não só recomendações no âmbito da RPU, como também recomendações recebidas pelo
né, pelo Estado brasileiro em relação a comitês de tratados da ONU, visitas de relatores especiais e um estudo em relação a recomendações do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Em relação às recomendações, né, desse terceiro ciclo da RPU, como a gente já discutiu aqui, né, são diversos temas, diversos responsáveis, atores relevantes nesse processo para um efetivo cumprimento, e no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos, especificamente onde eu estou agora, né, que é a antiga SDH, hoje é Secretaria Nacional de Cidadania, a gente já vem tratando diversos conversas e tratativas com o gabinete, agora com o novo ministro. Isso vai ser intensificado, como ele já trouxe aqui, que tem um interesse do próprio ministro de impulsionar a pauta de direitos humanos, então isso vai ser ainda negociado com ele, ou conversado, ou melhor definido, no âmbito do próprio Ministério, qual seria o melhor formato para esse monitoramento, mas que há, assim, o compromisso reiterado de termos uma forma mais permanente e perene em relação ao monitoramento e ao cumprimento das recomendações que o Brasil recebe, né? E em relação à RPU, mas não só em relação à RPU, né? A gente tentar pensar passos necessários para isso. Sim, tinha. Então, tinha um Observatório de Direitos Humanos, que é um portal, né, que está desatualizado, mas que já havia a compilação de todas as recomendações recebidas pelo Estado brasileiro de 2001 a 2014. Né? E foi o que eu comentei, não só do primeiro e do segundo ciclo da Revisão Periódica Universal, como também recomendações recebidas por órgãos de tratado, né, da ONU, então, Comitê de Direitos Humanos, Comitê DESC, Comitê de Direitos das Crianças, Comitê para a Eliminação de Discriminação contra a Mulher, de pessoas com deficiência, direitos das pessoas com deficiência, enfim, né, todos os comitês de tratados e as visitas de relatores especiais que o Brasil recebeu e as recomendações que o Brasil recebeu nos relatórios de cada uma dessas visitas. Então, isso já está compilado, já está nesse observatório, e a gente vem tentando impulsionar uma forma de não só atualizar essas recomendações para dar maior publicidade e facilitar, assim, né, assim, a experiência do Paraguai e do Uruguai, que a gente teve a oportunidade de conhecer com mais informações, tinha os campos, né, de temáticos, quem eram os atores responsáveis no âmbito do governo federal, se envolvia governos de estado, se envolvia outros órgãos públicos. Então, esse exercício foi feito no âmbito da SDH, e a ideia é que, assim, a gente pense numa forma de ter um monitoramento das recomendações, inicialmente, né, em relação à revisão periódica universal, mas a gente também tem isso como um pano de fundo em relação às recomendações de órgãos de tratado, visitas de relatores especiais, e, inclusive, em relação ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Então, embora eu não possa, né, falar de um compromisso mais delineado ou um pouco mais, enfim, definido em relação a isso, até porque o ministro, como ele disse, né, acaba de tomar posse, mas essas tratativas serão tecidas e desenvolvidas para termos, né, uma política de Estado em direitos humanos, lidando com as recomendações internacionais e como essas recomendações podem ser, de fato, implementadas no âmbito interno. Obrigada. Kemi, obrigado. Eu percebi da apresentação do Uruguai e do Paraguai de que há uma centralidade onde há uma unidade de justiça ou de direitos humanos com o Ministério de Relações Exteriores, né, com a Cancelaria. Seria muito bom, não sei, se a gente conseguisse ter essa sinergia também, né? Então, eu não sei como é que o Ministério de Relações Exteriores tem fôlego e preparo para poder
talvez fazer isso funcionar aqui no Brasil também. A gente fica vendo o Ministério de Direitos Humanos tão enfraquecido do ponto de vista estrutural, né, eventualmente saber se também, então, nas relações exteriores, teria condições de impulsionar, se essas tentativas anteriores aconteceram também com base nesse tipo de parceria, né? Fica, então, aqui só o convite, Alexandre, para que isso realmente seja aprofundado nesse sentido, porque eu acho que é mais do que a hora de que a gente possa tirar do papel um projeto que nós já discutimos, nós mesmos de PFDC já discutimos isso com a SDH e com a MEDH tantas e tantas vezes, né, para saber se o que estaria faltando, né, não é competência técnica, com certeza, para que a gente possa fazer com que o sistema seja efetivamente implementado. E aí, nesse sentido, eu passo agora eu convido agora a Fernanda Menezes Pereira, né, que é a diretora substituta do Departamento de Assuntos Internacionais da Procuradoria-Geral da União, ou seja, da Advocacia-Geral da União, para trazer a sua devolutiva, a sua contribuição. Queria agradecer, primeiramente, ao Ministério Público Federal, na pessoa da doutora Débora Duprá e do presidente da mesa, doutor Marlon, em nome da advogada-geral, por participar desse evento. E, como advogada pública, eu não tenho como não deixar de fazer uma relação entre o monitoramento dessas recomendações e as normas internacionais, até para afirmar a posição em relação a qual a contribuição que a advocacia pública pode fornecer. Seriam meras recomendações políticas, ou ainda que não sejam consideradas, elas são implementadas, como o ministro Alexandre falou, no campo substancial pelos ministérios, pelo Poder Executivo, com destaque para o Ministério dos Direitos Humanos. Então, qual seria o papel da Advocacia-Geral da União nessa implementação, né? E como o presidente pediu que a gente focasse no compromisso em colaborar para a implementação. Nós consideramos que, em última medida, o cumprimento das recomendações representa um cumprimento de normas internacionais e constitucionais, como se pode verificar da leitura de todas essas recomendações, que buscam reduzir desigualdades sociais, combater discriminação de gênero, fornecer o acesso à saúde e à educação, a proteção de direitos das crianças, dos indígenas. Então, verifica-se que, em verdade, se trata, sim, do cumprimento de normas internacionais, que, como todos sabem, tem um status supralegal, né, com exceção daquelas que são aprovadas com rito de emenda. Por outro lado, pode-se argumentar, mas os Estados, os intérpretes, ao analisarem essas normas, podem desviar do conteúdo das normas internacionais, né? Mas o fato de os Estados poderem aceitar ou não essas recomendações contribui para a legitimidade das mesmas. Então, nós temos aí algo que favorece a legitimidade das recomendações, que é a participação dos Estados e a aceitação pelos Estados das recomendações que são dirigidas a ele. Além disso, nós consideramos que é relevante esse monitoramento porque, hoje em dia, se sabe que em direitos humanos, né, em direito internacional dos direitos humanos, o problema já não é de reconhecimento de normas, mas de sua efetividade. E o monitoramento das recomendações, justamente, é importante nesse aspecto de efetividade das normas, né? Dito isso, vamos passar à questão principal. Como a advocacia pública poderia contribuir, né, tanto na fase de cumprimento dessas recomendações, como também em um sistema de monitoramento? Nós sabemos que, pela Constituição, nós temos, além da representação judicial e extrajudicial, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico. Então, do Poder Executivo, claro, né? Então, começando pela atividade consultiva, nós temos a possibilidade de, cada vez mais, na análise de políticas públicas, né, e atos normativos, através dos pareceres jurídicos, considerar as normas internacionais. Então, esse é um compromisso que a Advocacia-Geral da União pode firmar, que é algo que está como prioridade da instituição. Então, ao considerar essa análise das políticas públicas e atos normativos, cada vez mais à luz das normas internacionais e dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, nós estamos também contribuindo para o cumprimento dessas normas internacionais, que são refletidas de forma concreta nas recomendações.
No âmbito do contencioso, o que é que pode ser feito? No âmbito do contencioso, o que se busca é uma visão totalmente diferenciada do contencioso na área de direitos humanos. Então, buscando uma atuação proativa, uma atuação que prime por soluções consensuais, né? E, nesse sentido, eu queria dar notícia de um avanço, na verdade, uma parceria com as advocacias públicas dos estados, que no ano passado firmou a Rede de Advocacias Públicas para a Atuação do Brasil no Sistema Interamericano, e que é uma forma, ministro Alexandre, de a gente engajar, né, esses entes federados, como você bem colocou, nesse processo, e tornar os direitos humanos uma política de Estado. Porque nós sabemos que muitas das violações elas não ocorrem apenas no âmbito federal, né? Elas são realmente, enfim, em âmbito estadual e internacionalmente é a República que responde por todas elas, não é? Então, essa é uma notícia e também um compromisso de cada vez mais efetivar essa parceria com as advocacias públicas, o que tem fortalecido tanto o aspecto de subsídios, mas muito mais do que isso, muito mais do que saber os fatos e se aproximar, né, da realidade do Estado, é permitir também a busca de soluções consensuais. Então, a gente tem um caso, por exemplo, no Sistema ONU, Aline Pimentel, em que foi formado um grupo interministerial. Grande parte das recomendações foram cumpridas, a parte de indenização ainda não, mas houve uma ação judicial no Brasil, em que essa indenização foi deferida. E, por conta disso, essa parte não pôde ser objeto de acordo. Então, nós estamos em contato com a Procuradoria do Município para buscar uma solução amigável, né, dessa ação judicial e permitir, assim, o pagamento dessa indenização. Esse é um exemplo apenas de frutos que um diálogo entre as advocacias públicas podem fornecer, né? Além disso, atualmente, a gente percebe que os direitos humanos, na verdade, isso não é só nos direitos humanos, mas é uma área em que isso fica bem claro. Tem uma lição de um doutrinador que eu acho muito interessante nessa área específica, que fala da mudança do nosso sistema jurídico, da pirâmide à rede. Então, nós temos hoje uma verdadeira rede de normas internacionais e nós temos que buscar a forma de utilizar essa rede para potencializar os direitos humanos, né? A efetividade dos direitos humanos. E aí, para dar exemplos concretos do que eu estou falando, e de forma bem rápida, a violência policial, que foi objeto da maioria das recomendações, né, como foi colocado aqui, ela é objeto também do caso Favela Nova Brasília. O trabalho escravo, que também foi objeto de algumas recomendações, é também objeto do caso Fazenda Brasil Verde. O sistema prisional, que foi objeto de diversas recomendações do sistema ONU, ele está sendo questionado também no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, com diversas resoluções, né? Um ponto interessante que diz respeito ao tema da imigração é que uma das recomendações é implementar a lei de imigração. Então, na verdade, a efetivação dos direitos humanos não passa só pela efetividade das normas internacionais, mas também pela efetividade das normas nacionais que nós já temos, né? Temos muitos instrumentos jurídicos, temos uma quantidade de normas significativas e que precisam também desse aspecto de efetividade. Em relação aos esforços para combater, eu estou passando aqui por cada um dos temas principais das recomendações da ONU, né, e passando para um deles, a violência contra a mulher. Também é objeto de considerações no sistema interamericano. Nesse caso, não na corte, mas na comissão. Mas é um marco, na verdade, no continente americano em relação ao avanço na proteção ao direito da mulher. Além de ter sido antecedente da Lei Maria da Penha, nós temos diversas recomendações da comissão cumpridas pelo Estado brasileiro. E as que estão pendentes, a nossa posição da Advocacia Geral da União é buscar uma solução amigável no cumprimento das poucas que estão pendentes. Então, é possível, sim, solução amigável, mesmo na fase de cumprimento. E isso é uma medida que visa também prevenir condenações internacionais com um contencioso internacional. Então, alguns podem estranhar e perguntar, mas as comissões, na verdade, a Comissão Interamericana ou qualquer comissão
não proferem decisões que são, na verdade, meramente recomendatórias, que não são decisões judiciais e vinculantes? Juridicamente, sim, mas a gente não pode deixar de considerar a mudança de paradigma que um caso desse traz, né? E também, principalmente, as normas internacionais a que o Brasil se obrigou. Então, considerando isso, não há como juridicamente não considerar que é recomendável o cumprimento das recomendações, nesse caso específico. Um outro... Claro que isso, só para fazer um parêntese, vai exigir um diálogo com as demais instituições. Então, por exemplo, no caso Maria da Penha, uma das recomendações que ainda não foram cumpridas, das poucas, né, formas alternativas às judiciais que sejam rápidas e efetivas de solução de conflitos familiares. Então, isso dependerá necessariamente de um diálogo com o Conselho Nacional de Justiça. É claro que há soluções que estão fora do nosso âmbito de atuação, mas isso não impede, ao contrário, recomenda um diálogo próximo com os órgãos que podem contribuir. Né? Por fim, um caso que também é muito interessante, porque ele traz um avanço em relação aos direitos reprodutivos da mulher, que também foi objeto de... São direitos que foram objeto de várias recomendações da ONU, né? É o caso da Aline Pimentel. Como eu mencionei, foi formado um grupo interministerial que cumpriu a maior parte dessas medidas. A parte de indenização, com o apoio do Ministério das Relações Exteriores, a gente conseguiu um suporte, né, político à importância desse caso. Estamos buscando também viabilizar por meio de solução amigável. E já para concluir, porque eu não quero me alongar muito, mas eu queria falar que, na verdade, a construção de um plano nacional de monitoramento das recomendações na verdade, uma oportunidade para se criar uma atuação em rede entre as instituições públicas. Então, além de a gente usar essa grande rede de normas que nós temos para efetivar os direitos humanos, nós podemos também criar uma rede de instituições. E a advocacia pública se coloca à total disposição, né, para se engajar nesse projeto e contribuir, dentro das suas possibilidades, tanto na atividade consultiva como na atividade contenciosa. Na atividade contenciosa, nós temos uma grande parceria com o Ministério das Relações Exteriores, com o Ministério dos Direitos Humanos, mas atuamos em todas as fases, inclusive na fase de cumprimento das recomendações, tanto do sistema interamericano como dos demais órgãos de direitos humanos. Por fim, eu queria salientar que também é uma oportunidade de a gente atuar em rede com outros países. Então, a resolução que criou esse mecanismo de monitoramento, a RPU, ela prevê também assistência técnica e o compartilhamento de melhores práticas. É o que aconteceu aqui, né, de certo modo. A gente ouviu aqui algumas boas práticas de alguns países, e isso também é viável por meio dessa rede, né, que pode ter um âmbito internacional, além de nacional. Eu concluo agradecendo mais uma vez ao Ministério Público Federal pela iniciativa. Vejo aqui a presença da nossa Procuradora-Geral da República. Eu queria agradecer mais uma vez, em nome da Advogada-Geral da União. E é isso. Eu queria registrar a alegria de ter a presença agora da doutora Raquel Dodge na nossa audiência pública. Eu queria oferecer a cadeira aqui, afinal, de presidente do Conselho, essa é a sala do Conselho Superior. Se a senhora gostaria E a Ivana não tem jeito, Ivana, seu nome está ali, você tem que sentar aqui. Ivana já é convocação, né? A gente ainda pode dizer, olha, você está convocado. Eu queria, então, convidar agora, na ordem, o doutor Eduardo Nunes de Queiroz, que é defensor público federal, para fazer. Eu queria só explicar, doutora Raquel, nós estamos aqui fazendo, na última mesa, são devolutivas de órgãos do Estado, dos seus distintos poderes e também da presença do PNUD,
pelas Nações Unidas, uma espécie de devolutiva às considerações que a sociedade civil fez no curso da audiência pública e também propostas concretas de como que nós devemos nos envolver ou podemos nos envolver na construção de um sistema de monitoramento de recomendações e decisões internacionais. Então, essa é a dinâmica. Cada um está brevemente aqui, um pouco em nome da sua instituição, aqueles que têm mandato para falar em nome da instituição ou do ponto de vista da sua experiência, tentando trazer uma contribuição para que a gente possa sair de um estágio que o Brasil já vem, eu diria que há muitos anos, de ensaiar um sistema de monitoramento, mas que, por diversas razões, não consegue dar um passo de concretização. Então, esse é basicamente o sentido dessa mesa e o estado da arte da discussão. Por favor. Perfeito. É uma alegria também para a Defensoria poder colaborar, né, com essa discussão, ouvir, né, realmente essas contribuições da sociedade civil organizada, de organismos internacionais e também de países parceiros, né, do Brasil nessa temática. E o que a Defensoria Pública da União pode trazer é realmente uma preocupação, acho que o Alexandre trouxe antes isso, né, porque a implementação das recomendações constantes, né, na revisão é uma coisa transversal do Estado brasileiro, né? A gente está aqui muito focado em obrigações do Poder Executivo, que é realmente, né, o indutor de políticas públicas, mas temos, sim, os outros poderes que são essenciais para a sua consecução, né? Eu acho que aqui não teve muito embora, realmente, né, a implementação de 246 recomendações no espaço de um ciclo é realmente inviável, mas não há novidade nos grandes temas que são abarcados na RPU. Né, como foi até colocado pela Conectas, representante da Conectas, aqui as principais são aquelas que tanto o Ministério Público, quanto a Defensoria, quanto o Poder Judiciário lida cotidianamente, né, que é a questão, né, do encarceramento, né, da violência policial, né, da violência no campo, que vem numa trajetória realmente de ascendência nos últimos anos, né, pela falta de políticas consistentes, e da questão, né, de populações específicas, né, falo de população LGBT, mulheres, questão racial. Então, acho que uma tarefa que a gente tem que fazer, já que é uma questão, né, de realmente, né, cada um trazer pela sua instituição, né, um espaço aí de colaboração disso, é de realmente uma preocupação da Defensoria que a própria Justiça e suas funções essenciais têm um mecanismo para introjetar todo esse sistema, não só, né, de normas, mas de mecanismo de efetivação dos direitos humanos em sua atuação ordinária. Né, eu tenho a alegria de participar em algumas comissões e órgãos do Conselho Nacional de Direitos Humanos, e já tive a oportunidade de ver a inefetividade do Judiciário, das Defensorias e do Ministério Público em dar respostas a denúncias que são encaminhadas. Né? Então, há toda uma pleiade, né, de respeito às autonomias funcionais dos seus membros, que, às vezes, prejudica, né, a adequada implementação e, realmente, né, um enfrentamento estratégico dessas grandes temáticas. Então, acho que, se queremos colaborar com isso, precisamos sair daqui com também obrigações colocadas também para os órgãos autônomos que compõem o sistema de justiça brasileiro. Né? E sinto aqui, infelizmente, uma grande falta do Poder Judiciário nisso, que eu acho que realmente, nessa questão, né, que foi a principal apontada pela Conex, que foi o maior número de recomendações, que se envolve o encarceramento em massa e a violência institucional, realmente o Poder Judiciário tem um papel importante e deve assumir realmente, né, condutas efetivas para monitoramento de como seus próprios órgãos estão atuando nessa temática. Né, falo, por exemplo, né, a implementação das audiências de custódia, que foi um mecanismo muito importante, vem, em muitos casos, degenerando para outros tipos de finalidades, que não a investigação de tortura policial, que é o principal da audiência de custódia. A audiência de custódia está lá para apurar se a prisão foi de forma violenta. O encarceramento é realmente uma das formas de esvaziamento de alternativas que foram dadas pelo legislador para a justiça para lidar com essas temáticas. Como é que a gente vê isso? Como é que se cobra dos entes que atuam na justiça? Eu acho que, nesse sentido, precisamos sair daqui com compromissos, né, e talvez, assim, né, até por conta do respeito à independência desses órgãos, que é garantido constitucionalmente, mas que, pelo menos, que tenham uma visibilidade de caráter institucional, porque o que recebemos agora é visibilidade pela sociedade civil organizada e espaço. Eu acho que precisa realmente que a justiça, que suas funções essenciais,
sejam chamados à responsabilidade, né? A proposta trazida pelo Uruguai-Paraguai, que congrega isso num sistema acessível à população, eu acho que é interessantíssimo trazer para a gente. Né? Mas trazer para a gente não só para cobrar do Poder Executivo, que tem uma série de dificuldades para isso, né? Mas também dos outros poderes e órgãos autônomos. Eu acho que, se é para dar essa colaboração, né, a Defensoria é isso. E aí, trazendo para a minha instituição, para a DPU, né, eu acho que a Defensoria, na última década, vem assumindo uma função também, né, complementar, né, trabalhando em irmandade com o Ministério Público, nessa função de promoção e defesa dos direitos humanos. Né? Então, mas, para isso, né, precisa fazer uma autorreflexão, e, nesse sentido, a Defensoria Pública da União vem instituindo mecanismos de atuação estratégica em direitos humanos. Já temos atuação de ofícios, né, especializados em direitos humanos, né, em quase todos os estados da federação, e agora, ano passado, né, criamos um órgão central para articular essa atuação de direitos humanos. Então, realmente, é um órgão de coordenação no sentido de recomendações vindas, né, que normalmente chegam por cúpula, de ter essa ramificação, né, essa penetração nos seus órgãos de base. Além disso, a Defensoria tem trabalhado, né, em especialização em certas temáticas que eu acho que é importantíssimo, é algo que eu sempre defendo, que são nossos grupos de trabalho, né, que são realmente, né, espaços onde a Defensoria se empodera de certas temáticas que um colega na ponta, né, que um defensor, um procurador, um juiz na ponta, ao ser deparado, enfrenta grande dificuldade. Aí falamos com uma questão indígena, quilombola, de comunidades tradicionais, de uma forma geral, da questão, né, de envolvendo a tortura. A gente tem grupos temáticos em diversas áreas que são abarcadas aqui dentro das recomendações da RPU, que eu acho que é muito interessante se expandir, né, de ter realmente em outros órgãos, né, e aprofundar na própria Defensoria essa cultura de enfrentamento estratégico a esses grandes temas, que não são temas novos, que não são temas desse ciclo, mas são temas que estão expandindo por conta realmente da credibilidade que vem assumindo a RPU como esse espaço realmente de troca de demandas, né, entre os países da ONU. Então, creio que é o que a gente pode colaborar. Agradeço, então, a oportunidade. Muito obrigado. Fazer uma breve interrupção na logística dessa mesa para chamar, com muita honra, a nossa Procuradora-Geral da República, enfim, que, como eu disse no início dos trabalhos, é a grande ideóloga desse movimento de recuperarmos a nossa memória institucional e projetarmos, né, as nossas conquistas em direção ao futuro. Sabendo da sua agenda apertadíssima e do seu compromisso com os direitos humanos, eu não poderia deixar de privilegiar a presença dela aqui, nós nos valermos das suas palavras. Muito obrigada. Passo a palavra imediatamente. Querida Débora, nossa Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, é uma honra estar aqui nesse evento, junto com todos vocês, representantes de instituições que têm uma atuação ímpar em prol da promoção de direitos humanos no Brasil. Saúdo a todos muito especialmente, nosso conselheiro também, Silvio Amorim, do CNMP. Queria, em primeiro lugar, me desculpar com todos, porque eu havia me comprometido com a doutora Débora que estaria aqui na abertura dos trabalhos, e hoje era um dia de sessão do CNMP, e eu acabei não podendo sair de lá antes que vencêssemos uma pauta mínima que tínhamos, e eu não tinha substituto para a sessão de hoje. Então, acabei tendo essa dificuldade de estar aqui com todos vocês, mas sei que estavam muito bem representados aqui nesse debate, pela nossa Procuradora Federal, pelo meu colega André Ramos, e agora também a Ivana Farina veio do CNMP comigo. Realço a posição dos três, porque na estrutura nossa do Ministério Público ocupam posições chaves na defesa de direitos humanos, né? Débora, porque tem essa missão no seu ofício de PFDC, mas também porque tem uma trajetória ímpar de compromisso com uma causa que é absolutamente necessária para um país que se quer respeitado, que se quer
democrático, que é um país que reconhece que há direitos fundamentais, mas, sobretudo, que reconhece que a nossa realidade é absolutamente triste, porque os problemas são crônicos, são de difícil solução, e ano após ano eles permanecem insolúveis. E nossas instituições têm um papel fundamental para isso, para resolver isso, para enfrentá-los de frente, com coragem, do modo que tem que ser. Nossa gestão aqui na PGR é uma gestão comprometida com este tema. Não é por outra razão que não só estamos apoiando decisivamente todo o trabalho que a PFDC tem feito, e à frente Débora, colega Marlon, Procurador Federal de Cidadão Adjunto, colega Domingos Sávio Dresch da Silveira, que está aqui também, Procurador Federal de Direitos Adjunto, adensando um conjunto de importantes membros do Ministério Público Federal que assumiram esse tema em toda a sua trajetória dentro da instituição. Então, chamamos aqui para a nossa atuação central aqui na PGR, para que eles assumam compromissos